Olá, minha gente, querido amigo, amiga, telespectadores do SBT, do nosso Canal 12 aqui da TV Floresta. Chegamos agora trazendo os assuntos que são relevantes tanto para Tucuruí quanto para a nossa região, falando do estado do Pará como um todo, né? Ô, produção, quais são os assuntos de hoje aí? Vamos então para Marabá, né? De Marabá, o Wellington Moreira, ele vai trazer informações. Foram nove homicídios registrados só no último final de semana. Nós vamos falar apenas de 2, menos mal, né? É porque foi um duplo homicídio, viu, gente? Além disso, também ainda de Marabá, candidata à metrópole do Carajás, teve uma ação social bonita relacionada aos policiais militares que beneficiou toda a população. E agora chega aqui para Tucuruí. De Tucuruí, ocorreu uma manifestação em frente ao Ministério Público do Pará, em Tucuruí. Os manifestantes, totalizando aproximadamente 50, pedem celeridade, ou seja, agilidade na elucidação do caso Jones William. Afinal de contas, lá se vão 6 meses. E ainda temos o quê? Temos o Dr. Roberto, médico, falando com a gente aqui ainda sobre o tema febre amarela, no quadro Saúde é o que interessa. Então chega junto, vem comigo, pode aumentar o volume da TV e fala para a vizinhança que já estamos no ar. E hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2018, penúltimo dia deste mês e já o ano transcorrendo aí, né, velozmente. Mas vamos lá, gente, é um prazer ter a audiência de vocês. Daqui a pouco tem mensagem do telespectador. Se você tem sugestão de pauta pra gente, tem assunto aí, manda pro nosso WhatsApp 981050348 antes de chamar a primeira matéria. Bora dar aqui também espaço aos nossos patrocinadores. Gente, agora é hora de falar das premiações do Carajás da Sorte, que toda semana surpreende, fazendo a alegria e realizando o sonho de muita gente em toda a nossa região. Tucuruí já tem vários ganhadores, agora nesta semana pode ser você. Você vê aqui na tela, são vários automóveis, 3 automóveis inclusive. Olha só, tem um Renault Kwid, tem também um Ford Ka, tem um Fiat Mobi e ainda uma motocicleta. Tá esperando o que? Adquira já o seu Carajás da Sorte. Emaús, realizando sonhos com você. Gente, vamos então agora para a candidata à metrópole do Carajás, Marabá. Marabá que teve no último final de semana, ontem eu falei que totalizavam 7, mas não foram apenas estes corpos. Foram 9 corpos registrados dando entrada no IML em Marabá. Nós vamos falar aqui apenas de 2 casos e presta atenção em um recado dado por um cidadão. Botaram aquela lei do jovem não trabalhar, que isso é o atraso para o país e para a juventude. Porque um homem, quando ele chega com 18 anos, que ele não sabe arrancar um pé de mato nem limpar uma beira de casa, ele não tem futuro. Aí ele vai partir para a criminalidade e o furto de roupa. Você viu aí? Você viu aí então? Quem é doutor em sabedoria é esse tipo de gente, da simplicidade, da filosofia empírica, aquele que sabe na realidade. Eu gostei dessa reflexão, tenho certeza que fala comigo, fala com você. Falando sobre, me lembrei inclusive da música do saudoso Gonzaguinha, né? E sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. O problema é que tem gente que não quer mesmo é trabalhar, apesar das oportunidades. Vamos à matéria completa aí agora. Mais um duplo homicídio que é um mistério para a polícia. 2 jovens foram assassinados neste final de semana na Rua das Torres, na popular invasão da Coca-Cola. Ao que indica, os 2 estavam bebendo neste local quando foram surpreendidos pelos matadores que utilizaram uma arma branca para desferir os golpes nas costas dos mesmos. Não, ninguém viu, foi pela madrugada. As vítimas eram primos e foram identificados pelos profissionais do Instituto Médico Legal. Leonardo Gonçalves dos Santos, de 19 anos, e Ronei Catanhede da Silva, de 27 anos de idade. Até agora, não se sabe a motivação do crime, mas para este morador, a palavra de momento vivida em Marabá é violência. Botaram aquela lei do jovem não trabalhar, que isso é o atraso para o país e para a juventude. Porque um homem, quando ele chega com 18 anos, que ele não sabe arrancar um pé de mato nem limpar uma beira de casa, ele não tem futuro. Aí ele vai partir para a criminalidade e o furto de roupa.
Obrigado ao grande Wellington Moreira e toda a equipe da TV Correio, SBT de Marabá, nossos colaboradores aqui também. Bora falar dos nossos patrocinadores, vamos lá! Alô, alô, minha amiguinha, acabou seu gás, não acredito, justamente agora na hora do almoço, ou então tá na iminência de acabar, você já sabe, fale com o Ligeirinho Gás, que tem Watt Gás, é pra você, é Super Gás Brás, o que era prata agora é ouro, se liga aí, mande sua mensagem, inclusive para concorrer a prêmios, a mensagem é, Ligeirinho Gás é garantia de durabilidade, o Watt Gás é qual? É 981653330, tem também outros 2 números pra você, ligue agora e peça o seu gás do Ligeirinho Gás. Muito bem, agora nós vamos trazer ainda de Marabá, agora notícia boa, né? Um evento organizado pela própria Polícia Militar, no Batalhão de Polícia, abrindo suas portas para a comunidade, beneficiou várias pessoas, vários populares que receberam serviços essenciais na ação. A ação foi realizada neste final de semana e beneficiou policiais militares ativos da reserva e seus familiares. Entre as principais ações, a saúde esteve em destaque, com apoio de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eu faço parte aqui da corporação há 28 anos, entrei na Polícia Militar com 19 anos de idade e hoje a nossa Polícia Militar está caminhando aí para 200 anos. Em setembro completa 200 anos. E ação como essa, a gente vê de uma maneira boa. Por quê? Porque o comandante está se preocupando com a saúde do policial militar. A ideia dessa ação social também é para homenagear os 200 anos da Polícia Militar, que culminará no final deste ano de 2018. E a iniciativa foi do comandante do CPR-2. Um projeto, na verdade, do comandante-geral da Polícia Militar para comemorar os 200 anos da nossa polícia. E começamos pelo quadro de saúde, uma operação de saúde para se preocupar com o bem-estar do nosso policial. Feliz com mais uma ação realizada no 4º Batalhão da Polícia Militar, o comandante, o tenente-coronel Roosevelt, falou o que representa esse evento aos membros da Polícia Militar. Esse é o pontapé inicial para essa ideia e aproveitando que a nossa Polícia Militar, nossa instituição, completará no próximo dia 25 de setembro 200 anos, então nós já estamos iniciando essas comemorações e nada melhor do que trazer os policiais militares com suas respectivas famílias para dentro do quartel, para proporcionar ações de saúde, né, ações sociais, para que esses policiais e suas respectivas famílias, especialmente os policiais, possam proporcionar um serviço de qualidade, de maior qualidade à população marabaense e dos municípios do entorno de Marabá. Ok, mais uma vez, obrigado ao Wellington Moreira. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem a nossa equipe trazendo informações sobre o Ministério Público. Mas antes disso, me chama mais uma informação dos nossos queridos patrocinadores aí na tela. É hora de falar do Eletromateus, minha gente. Olha só essa loja completa para você. Móveis eletroeletrônicos, eletroportáteis, todas as seções para que a sua casa fique muito mais bonita. Aquele sofá dos sonhos, a TV, quem sabe o refrigerador, o condicionador de ar. Isso tudo e muito mais você encontra pagando com super facilidade por meio do Crédito Nosso do Eletromateus. Na Avenida 7 de Setembro, bem em frente ao Poliesportivo. Falei? Eletromateus, tudo para fazer você feliz. E veja, depois do intervalo, manifestantes ocupam a frente do Ministério Público no Pará, em Tucuruí, pedindo agilidade na elucidação do caso Jones William. Já voltamos, minha gente. Estamos no ar novamente com você neste segundo bloco do TJ Regional, agradecendo ao amigo, à amiga, telespectadores que estão nesse momento na hora do almoço, o amigo trabalhador que está no intervalo, aquele amigo que infelizmente está desempregado, mas na fé que as coisas vão melhorar. Lembrando, caso você não consiga assistir a gente aqui na íntegra, tem também o nosso post no YouTube, exatamente, as edições tanto da tarde quanto da noite do TJ estão lá no YouTube, essa plataforma de vídeos na internet, e pelo nosso site você tem várias outras notícias e ainda acompanha a programação da Rádio Floresta FM, www.sistemafloresta.com.br. Vamos falar agora do oferecimento dos nossos patrocinadores.
E agora eu pergunto para você, meu amigão, para você, minha amiguinha, querido telespectador, que tal investir na segurança do seu patrimônio, seja residencial, empresarial, você da sua igreja e, por exemplo, do seu salão de eventos? Gente, tudo é necessário estar dentro do que a legislação vigente prevê. Vou falar da Pará Fogo Extintores para você. Extintores do tipo ABC, extintores automobilísticos de todos os tipos e tamanhos, extintores para você utilizar em todas as ocasiões, tanto venda quanto recarga, e ainda todo tipo de sinalização, placas, faixas, luminárias e muito mais. Você já sabe, é com a Pará Fogo Extintores. Alô, Joãozinho Guimarães, o endereço é ali na Magalhães Barata, próximo à Câmara Municipal. Agora nós vamos trazer informações a respeito de uma manifestação ocorrida ontem em frente ao Ministério Público do Pará, em Tucuruí. Os manifestantes cobram a elucidação definitiva do caso do assassinato do ex-prefeito Jones William. Afinal de contas, lá se vão 6 meses sem respostas completas. A ocupação aconteceu por volta de 9h30 da manhã desta segunda-feira. Cerca de 50 pessoas, entre servidores públicos e membros de movimentos sociais, ocuparam o prédio do Ministério Público Estadual. A principal reivindicação deles era pedir celeridade no processo que investiga a morte do prefeito Jones William. Segundo um dos manifestantes, já se passaram mais de 6 meses do assassinato e ainda faltam muitas respostas. A Justiça já fechou o inquérito e agora cabia ao Ministério Público fazer a denúncia ao juiz com relação às prisões. E hoje o movimento ocupa aqui o espaço do Ministério Público para estar cobrando da doutora Amanda. A gente está aguardando aqui ser recebido por ela para que a gente possa saber, né, a que pé, quais são as prisões, né, o que está em andamento. A gente teve a informação que ela teria um prazo de 10 dias, poderia requerer esse prazo por mais 10 dias, né, para poder fazer esse pedido de prisões ao juiz da comarca, né, mas hoje a gente está aqui para cobrar, para que tenha agilidade nessa questão do inquérito do Jones. Cerca de 30 minutos após o início das manifestações, a promotora de justiça Amanda Lobato atendeu uma comissão formada por 3 pessoas. Enquanto isso, do lado de fora aqui do Ministério Público, os manifestantes continuavam com carro de som e apito. Segundo a promotora, o Ministério Público tem interesse em dar agilidade na conclusão do inquérito, mas os autos do processo foram solicitados pela Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O Ministério Público tem todo o interesse em dar a maior agilidade possível ao processo, mas os autos foram solicitados pela Corregedoria do TJE Pará para definir a questão da competência para julgamento dos indiciados. Então, o Ministério Público encaminhou os autos para lá e estamos aguardando o retorno para oferecimento de denúncia. Ainda de acordo com a promotora, as investigações já foram concluídas e cerca de 11 pessoas foram indiciadas por participação no assassinato do prefeito Jones William. Em torno de 10 a 11 pessoas, não lembro exatamente. A gente agradece aqui ao brilhante trabalho da nossa equipe. Um abraço ao Paco Martins e também ao Pedro Júnior nas imagens. Olha, antes de trazer as mensagens do nosso telespectador, a gente traz aí para você mais um recadinho aí dos patrocinadores do TJ. Hora de falar de sorriso, de saúde bucal, qualidade de vida, afinal de contas, claro que eu falo para você da Pop Dentes, é simplesmente a maior rede de clínicas odontológicas do estado do Pará. Lá você faz o seu diagnóstico com precisão e agilidade também. Tem um espaço Kids para cuidar do seu sorriso, o sorriso da sua família, do seu filhão, da sua filhinha. Vai lá você também e faça o seu diagnóstico. O endereço é bem fácil de achar. É na Lauro Sodré, bem em frente ao Bradesco. Eu falei, Pop Dentes, sempre uma perto de você. Olha, agora a gente vai dar espaço aqui aos nossos telespectadores por meio das suas mensagens, mas antes disso, estamos aqui com mensagens do pessoal pedindo carro fumacê nos bairros Jardim Mariluce e Bela Vista, não é isso, produção? Bairro Bela Vista, bairro Jardim Mariluce, vários outros pontos precisando, sobretudo nesse período do inverno, né? Daqui a pouco, inclusive, vamos conversar com o Dr. Roberto Borges Júnior ainda sobre o tema febre amarela. Precisamos evitar o mosquito, hein? Não só por conta disso, mas de outros tantos. E o que foi de gente
ouvinte mandando vídeo aqui pra gente do Terra Prometida, Vila Peniel, por conta do estrago causado pelas últimas chuvas, né? Um abraço e nossa solidariedade, nosso pedido que a Secretaria de Obras dê uma chegadinha lá também. Um alô pro Antônio Leite Barroso, alô Kátia na feira, obrigado aos feirantes acompanhando a gente. Eles pedem lâmpadas no bairro Jardim Paraíso. Um beijo para Rosângela de Souza Altran e o Carlos Eduardo. É a Vanessa que está mandando aí na Vila Rural. Tiana Barros, ela disse que é fã do nosso programa. Pessoal da Rua Alcobaça, Vila Peniel. Alô, Ideane, Dona Helena, no bairro Santa Catarina, em Rio Branco. Também registramos aqui um abraço ao Francisco Dias e a Carmen. São os pais da Zilândia, também em Rio Branco. Alô, Júlia, no bairro Beira Rio, Tucuruí. Odesiane, no quilômetro 12, Vila Deus conosco. Alô, quilômetro 11 também. Dona Antônia, na rodovia Porto da Balsa. Milene e Jonaldo, no Residencial Cristo Vive. Alô, meu povo da Supan. E para encerrar, o Daniel, aí na sua panificadora no bairro Liberdade. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, tá? Mande a sua mensagem, você também, pro WhatsApp que você vê na tela. E agora é hora de falar sobre educação. Vamos falar para você da Unopar. A Unopar, aqui em Tucuruí, tem esse polo lindo, super bem estruturado, com a melhor equipe de profissionais, tudo, laboratório e muito mais para você. Sem contar que você tem quase 50 cursos como opções e um desses certamente combina com você. São cursos ligados à fisioterapia, graduações, pós-graduações e muito mais. Lembrando que a primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Eu falei, Unopar, graduação digital, você é digital até na hora de estudar. Depois do intervalo, o assunto aqui é saúde. E neste bloco o que interessa é saúde. Chama a vinheta pra gente. Ok, já está aqui com a gente novamente o Dr. Roberto Borges Júnior, ele que é médico. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem. O tema, como você pode ver aqui na tela, permanece sendo febre amarela. Mesmo que nós não tenhamos em Tucuruí casos registrados, o estado do Pará já teve. Afinal de contas, estamos em plena região amazônica, doutor. E uma das preocupações das autoridades federais é justamente com as pessoas que têm contato com essa zona silvestre, né, silvícola, e o fluxo, o trânsito dessas pessoas pelo território nacional, né? Com certeza. Hoje, a maior preocupação do Ministério em identificar os casos é exatamente pelo território que essas pessoas estão transitando, né? Normalmente, a doença, por mais que tenha se falado muito em regiões urbanas, normalmente os maiores vetores, os transmissores, eles se encontram em regiões silvestres. Certo. Né? Então, normalmente, é a investigação que o Ministério está fazendo, né, em regiões tropicais e em áreas, né, de selva aberta, de mata aberta dentro das cidades. Muito bem. Existem dois casos da febre amarela, aquela que é justamente a silvestre e aquela urbana. O senhor nos relatava que desde quando não tem relato, aliás, não tem registro de casos? Desde 1942, se eu não me engano, no Brasil a gente não tem registro de casos de febre amarela urbana, né? Que é realmente um caso mais grave pela questão de se configurar uma endemia, né? E por ser algo que vai acometer o maior número de pessoas, né? Quando se fala em silvestre, a gente está falando em regiões mais restritas, né? E de mais difícil contágio, né? Que é com controle mais fácil da doença. Eu pergunto ao senhor, o nosso telespectador que está em casa pretende viajar, seja para o centro-oeste, para o sudeste ou para o nordeste, ele deve ficar preocupado ou não há motivo para isso? Olha, eu acho que hoje é um alerta que existe sim em todo o Brasil, né? Principalmente para quem for sair de uma área que não é de risco e for para uma área duvidosa, né? Acho que deve se preocupar, serve como alerta. Algumas áreas já têm indicação de vacina, pelo menos com 10 dias de antecedência para prevenção, né? Procurar realmente investigar se na área que está indo viajar, agora na região do Carnaval, né? Se essa área tem relatos da doença, se tiver, se prevenir, vacinar, levar o cartão de vacina e seguir os protocolos do Ministério, que todos os postos de saúde já estão orientados quanto a isso. Perfeito. A gente não combinou essa pergunta, nem as outras, doutor, mas para o nosso telespectador compreender de uma maneira bem simplificada o que vem a ser a febre, genericamente falando, é uma inflamação interna
de que forma ela ocorre e especificamente a febre amarela, que o senhor já deu a definição, mas para a gente entender o processo em si da febre. Quando a gente fala o nome febre, a gente fala sempre de uma reação do nosso organismo. Certo. Ela é uma resposta a algum processo. Processo viral, processo bacteriano, sim, ou uma inflamação local. Então a febre é uma alteração da homeostase, né, da temperatura do nosso corpo, certo, aonde o nosso corpo está acusando, né, essa alteração, e aí que deve ser investigada. Quando se fala em febre amarela, a gente volta àqueles sintomas, né? Usa-se o nome febre, normalmente o paciente vem febril, né? Às vezes com febrículas, né? As febres mais discretas, algumas vezes com febres mais altas. Mas é uma reação viral, certo, né? E que na maioria das vezes são sintomas brandos e em alguns casos sintomas mais agudos, mais graves, mas que devem ser investigados em contrapartida com outras doenças. Dengue, chikungunya, quadros virais. É justamente sobre isso que a gente quer entrar aqui agora, né? Neste assunto que a gente quer entrar, doutor. Para além do tema febre amarela, nós sabemos que vivemos, volto a dizer, região amazônica, e o mosquito transmissor de várias dessas doenças é frequente, ou seja, me parece que ele aumenta nesse período das chuvas do inverno amazônico, né? Quais são as demais doenças ocasionais transmissíveis pelo mosquito e de que forma a gente pode evitar? Bom, nessa época a gente tem que falar do Aedes aegypti, né, que é o maior transmissor aí de doenças na nossa região e em todo o Brasil na época das chuvas, né? Certo. É um mosquito que ele tem por afinidade se procriar em água limpa. Então, na água da chuva. Então, o mosquito ele gosta dessa água, na água parada, onde ele vai começar a se procriar. E aí vem um grande problema, né, desse momento que a gente vive hoje do inverno amazônico. Então, falando do Aedes aegypti, a gente tem que falar de dengue, zika e chikungunya. As reações são parecidas no corpo? Bem parecidas, né? Com complicações diferentes e com investigações diferentes. Né? Quando a gente fala em dengue, nós temos sempre que pensar, né, em exantema, né, que é manchas vermelhas pelo corpo, que podem vir com coceira ou não. Né? E o grande porém da dengue é sempre o risco de hemorragia, que é uma alteração no coagulograma, né? na alteração na quantidade de plaquetas, né, do nosso corpo, que pode tender a evoluir para uma hemorragia mais grave. Essa hemorragia, ela se manifesta de que modo e por quais órgãos? Na maioria das vezes são órgãos simples, pela gengiva, pelo nariz, né? E de uma hemorragia discreta que, se não for controlada e se tiver uma alteração importante de plaquetas, pode evoluir mal para o quadro da dengue hemorrágica, que é aquela que realmente aumenta o risco de morte. Certo. Bom, doutor, para a gente finalizar, não deu para discorrer, claro, sobre as demais doenças, mas eu acredito que todas elas têm uma certa semelhança em suas manifestações. Agora, o recado da autoridade médica, no caso o senhor, para o nosso telespectador, do que pode ser feito em casa, né, no seu cotidiano, para evitar a manifestação do mosquito e, por conseguinte, da doença. Olha, hoje, acho que todos sabemos e poucos praticamos, né? Todo mundo sabe o grande problema da água parada. Há anos a gente vem discutindo isso no Brasil, mas todo mundo tem que fazer sua parte em casa. A questão, né, de pneu, vasinhos de plantas, as mínimas coisas, realmente dá uma geral no quintal para ver como é que está essa situação, né? Inclusive vaso sanitário, ralos de pia que normalmente juntam água também, ter esse cuidado. Uso de repelente, tá? Cada repelente específico para a idade. Hoje a gente tem repelentes para bebês, temos para crianças, para mulheres na idade gestacional, né, que estejam grávidas, para adultos e idosos também. Então usar o repelente de cotidiano, de rotina, né? Colocar telas nas janelas para evitar a entrada do mosquito, né? Permitir a entrada do agente de endemias e do próprio controle de pragas do município, né? Que vem com fumaceio, com uma série de condutas. Então deixar o pessoal trabalhar mesmo em prol dessa prevenção e fazer a nossa parte dentro de casa. Perfeito. Este foi o nosso quadro. Doutor, obrigado pela sua vinda mais uma vez. Obrigado a você. Gente, encerramos aqui, voltaremos amanhã, se Deus quiser, logo após o SBT Pará.